Opa! E aí, galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a cinética química, sobre como que funciona uma reação, sobre velocidade de reação, tá? Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto aí nessa briga. Vamos começar isso aí já, né? Tá? Então, uma mesma reação pode consumir reagentes com diferentes velocidades. Pode ser que em uma reação você tenha lá especificando lá numa reação X, você está consumindo reagindo um ácido fraco com uma base fraca formando um sal. Daí, numa certa situação, você está consumindo ali 1 mol de ácido a cada 10 minutos. Pode ser que nessa mesma reação, só que em uma situação um pouquinho diferente, você consuma 1 mol de ácido em 5 minutos, ou 1 mol de ácido em 1 hora. É isso que a gente vai estudar aqui. Então, a cinética vai estudar as velocidades das reações e o fator que vai alterar, os fatores que alteram essas velocidades. Tá? Então, a gente tem a reação normalmente assim, reagentes formando produtos. Então, normalmente, a gente vai encontrar um gráfico assim, ó. Aqui, aqui. Isso aqui, um gráfico aqui de quantidade, né, ou de concentração, podemos pensar, de reagentes. Por tempo. Como que funciona a concentração de reagentes por tempo? Em geral, vai ser assim e vai caindo. Não vai chegar em zero, né? Normalmente não chega em zero, não. Né? Mas é algo desse tipo. Você vai fazendo assim e vai ficando. Pode ser que você encontre um gráfico que seja assim. Pode ser. Essa inclinação dessa curva muda de reação para reação, de condição para condição. E a concentração de produtos? Se essa aí é de reagentes, a de produtos vai ser algo assim, né? Digamos que comece no zero, vai ser algo assim. Ou pode ser que seja reto também. Tudo depende da reação e de vários e vários fatores. Então, se a gente tem uma curva de formação de produtos, uma curva de consumo de reagentes, isso significa que a gente pode calcular uma velocidade. Isso você vai lembrar lá da física. Né? Que você calcula velocidade média, se você anda tantos quilômetros em tantas horas, você consegue ver uma velocidade média. É a mesma coisa aqui para as reações. Só que em vez de a gente andar lá quilômetros em horas, metros por segundo, a gente vai calcular aqui. Em geral, o tempo a gente vai usar segundos, mas pode ser minutos, pode ser horas. E a gente vai calcular em gramas por segundo, mols por segundo, dependendo em litros por segundo, pode usar, porque não moléculas por segundo. E o principal, mol por litro vezes segundo, que é a mesma coisa que mol por litro por segundo, que é quando a gente está trabalhando com concentração. Então, a velocidade média numa reação é a razão entre a variação na quantidade de reagentes no intervalo de tempo, ou a variação nos produtos na quantidade de tempo. Você vai ter uma velocidade, a velocidade média vai ser algo assim, ó. Variação aqui por tempo. Você pode ter a velocidade média de consumo de um reagente. Pode ser de concentração? Pode ser. Então pode ser tipo a variação e você colocar assim, por exemplo. Lembra? Isso é um símbolo de concentração molar? Né? Variação da concentração do reagente por tempo. Isso é a velocidade de consumo de um reagente. Ou você pode calcular, né, como aqui, ΔN de reagente sobre tempo, variação de mols. Ou você pode calcular como ΔM sobre tempo, a variação da massa.
variação no volume, e não precisa ser do reagente, pode ser do produto. Tanto você pode ter a velocidade de consumo de um reagente e a velocidade de formação de um produto. Obviamente, se você está trabalhando com uma reação reagente formando produto, A formando B, a velocidade de consumo de A vai ser igual, ou pelo menos proporcional à velocidade de consumo do B. A velocidade de formação do B, né? Se você está pensando em massa, é óbvio que é a mesma, né? A massa, tudo que você consome em massa do A, você vai transformar em massa do B. E agora, se já estiver falando em mol, em concentração, não é exatamente igual, mas é proporcional. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem isso aqui. Essa reação aqui, A mais 5B formando 3D mais 2C. Não faz a menor diferença qual é o elemento aqui. E a gente tem essa tabelinha aqui do lado. Ó. No tempo 0, né, no começo, a gente tinha uma concentração de 2 mol por litro de A. No tempo 10 segundos depois, a gente já tinha só 1,42 mols por litro de A. 20 segundos depois, tinha 1,05. Né? 20 segundos depois do começo, né? 10 é o intervalo de 10 segundos. E 30 segundos depois do começo já tinha... Opa, não é 1,86 não, né? É 0,86. Tinha que ter menos. Então veja que todos esses valores são chutados, né? Não é nenhuma reação que foi feita de verdade, mas veja, o que é importante a gente observar aqui? Ó, a quantidade inicial era 2, dela foi caindo aos poucos. Veja que nos primeiros 10 segundos teve a maior variação. Quando você tem uma concentração maior, ela tem uma velocidade maior. Já estou dando spoiler da continuação, mas já vamos lá. Depois, ó, aqui ó, baixou 0,6 mais ou menos. Aqui baixou 0,4. Aqui baixou 0,2. Qual que é a velocidade média de consumo do A? Eu vou usar a velocidade média de consumo nos primeiros 20 segundos. Você pode calcular qual foi a velocidade média nos 10 segundos, qual foi nos 20 segundos, qual foi nos 30 segundos. Indiferente. Tá? Qual que foi a velocidade média de consumo do A nesses 20 segundos? Bom, a gente tinha aqui a velocidade média. Aqui a gente está pensando em concentração. Vai ser a variação da concentração do A a cada... aqui por variação do tempo. Qual que é a variação do A? Tinha 2 e daí ficou em 1,05. Vamos ignorar o 0,5 ali e vamos pensar num redondo. Então vai ser aqui, ó. Eu vou colocar aqui 2 menos 1. E o tempo aqui é 20 menos 0. Então, a velocidade média de consumo do A é o quê? 2 menos 1 é 1 sobre 20. 1 sobre 20, o quê? Mol por litro vezes segundo. Mas eu não posso calcular aqui, por exemplo, qual é a velocidade de formação do C a partir disso aqui? Vai ser 1 sobre 20 também? Não vai, né? O C no tempo zero, como ele é um produto, a gente vai considerar que no tempo zero o C valia 0, né? Vamos pegar aqui, C no tempo zero valia 0. No tempo 20, quantos mols que formou do C? Se a gente consumiu 1 mol de A, 1 mol de A forma 2 mols de C. Se a gente consumiu... Vamos fingir que isso aqui é uma reação com 1 litro, tá? Porque não faz diferença. Se for 1 litro, se a gente consumir 1 mol por litro do A, significa que a gente vai formar 2 mols por litro de C.
Então, a cada 1 mol que você consome do A, você forma 2 do C. Então, a velocidade do C passou de 1 para 2. A velocidade média de formação do C vai ser 2 menos 0, que é 2 sobre 20. Vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10. O quê? Mol por litro vezes segundo. Essa é a velocidade de formação do C. Mesma coisa eu poderia fazer com o D, né? Só que seria com 3. Daí seria 3 sobre 20. O consumo do B também dá para fazer, né? A cada 1 de A que é consumido, são consumidos 5 do B. É só você trabalhar com esses valores aí. Claro, se quiser, não, você pode deixar em fração ou pode deixar aqui como 0,1 mol por litro segundo. Aqui, 0,05. E você pode calcular facilmente velocidade de formação do D, velocidade de consumo do B. Não faz diferença. Só usando os valorezinhos aqui. Tranquilo? Conseguiu entender qual é a ideia da velocidade aqui? É só a gente ver o quanto está sendo consumido num reagente ou o quanto está sendo formado de um produto. Então, o que vai influenciar na velocidade de uma reação? Como já falei ali, a concentração, né? Concentração do reagente e a concentração que já tem do produto vão influenciar sim na velocidade da reação. A concentração do produto, no caso, só vai influenciar numa reação reversível, no caso de um equilíbrio químico, assunto da nossa próxima aula. Vamos trabalhar principalmente com a concentração dos reagentes. Tá? O que mais que pode influenciar? Todas aquelas coisas que influenciam tudo na química. Pressão, temperatura. Tá? Isso vai influenciar tudo em química. Então, aqui numa reação, a superfície de contato em que ocorre a reação também é bem importante. Luz e eletricidade são energias, são formas de energia, então também podem alterar. E a gente vai ver mais uma coisinha lá no final da aula, que é a energia de ativação. Como que esses fatores vão influenciar? Antes da gente ver isso, vamos trabalhar com a teoria das colisões, que eu já comentei em aulas anteriores. Tá? Então, para que uma reação ocorra, a gente precisa do quê? Precisa que as moléculas se encontrem. Imagina, você tem uma, como eu já comentei antes, você tem uma moléculazinha de HCl, você tem uma moléculazinha de NaOH. Soltou as duas no ar. Qual é a chance delas se encontrarem numa sala que nem essa aqui, ou que nem a sua sala, o seu quarto, onde você está? 0, né? É um negócio enorme para eles. Agora, por isso, quanto mais você tiver de HCl, mais você tiver de NaOH, mais chance você tem que eles se encontrem, né? Então, para que uma reação ocorra, as moléculas têm que se encontrar, têm que trombar uma nas outras. Não é assim de longe, aconteceu a reação, vai ligar o Na+ com o Cl-, eles vão se atrair estando a quilômetros de distância. Claro que não, né? Eles não vão viajar tanto assim, eles precisam se encontrar para que ocorra a reação. Então a velocidade tem que ser proporcional, né? A velocidade de consumo, a velocidade de formação de um produto, a velocidade da reação tem que ser proporcional ao número de colisões que acontece. Quanto mais colide, mais vai reagir, obviamente. Então uma maior concentração de reagentes vai ter mais moléculas de reagentes, mais moléculas do outro reagente. Quanto mais moléculas de reagente tiver, mais chance você tem delas colidirem. Então, uma maior concentração dos reagentes vai aumentar a velocidade da reação. Por isso que a gente vê os gráficos assim, em geral. Como a gente viu ali, você tem uma quantidade e faz assim. Se você for calcular a velocidade aqui, que você consegue calcular pelo ângulo na curva, essas coisas aí que
não importa muito para vocês, vocês vão ver que a velocidade é muito maior no começo do que no final. Apesar de que na verdade, eu fiz ao contrário, né? E eu já tinha mostrado ao contrário lá para vocês. Não é assim. Assim a velocidade está maior no final do que no começo. Velocidade de consumo de um reagente é assim. Me desculpa, galera. Coloquei errado lá no começo. É assim que faz. A velocidade de consumo é assim. E a velocidade de produção de um produto é que é assim. Tá? Esqueçam o jeito que eu fiz lá no começo. É aqui, ó. Isso aqui. Então, a velocidade é bem maior no começo do que no final. Ele vai consumindo mais no começo e quanto menos você tiver de reagentes, né, mais for consumido, você vai ficar cada vez com menos, você vai consumir cada vez mais devagar. Então, né, está escrito aí exatamente o que eu falei. Uma reação, à medida que um reagente é consumido, a velocidade vai diminuindo. Por isso que a gente fala de velocidade média em um certo tempo. Não é a velocidade da reação, não é uma velocidade constante o tempo inteiro. Então, a gente sabe que ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, mas não diretamente proporcional a eles elevado a alguma potência. Para ser diretamente proporcional, teria que ser algo assim. Vai caindo com o tempo. Se a gente tem algo assim, isso significa significa uma equaçãozinha que num segundo grau, talvez num terceiro grau, a gente não sabe direito. Então a gente só sabe que a velocidade é proporcional, esse é um símbolo de proporcional, à concentração dos reagentes elevado a x. Nossa, o que eu quero com isso? Bom, se ela é proporcional a isso, significa que a velocidade vai ser igual a k. O que é k? Uma constante de velocidade que muda para cada coisa, para cada reação. Vai ser k vezes a concentração dos reagentes, do reagente, elevado a x. Que esse x aqui é a ordem da reação. Então, se a gente tiver uma reação, vamos lá, digamos que eu tenha lá uma reação que esteja consumindo HCl, e eu digo que é uma reação de ordem 1, significa que essa velocidade é assim. É K vezes a concentração de HCl elevado a 1. Isso significa que é uma reação de primeira ordem, significa que o reagente está sendo consumido assim. Se tiver igual a 2, daí vai ser uma de segunda ordem, daí não vai ser uma reta, vai ser uma curva. E aí a gente vai ter que calcular. Mas não é só um reagente, né? Você está reagindo HCl e NaOH, essa tua equação, na verdade, vai ser isso aqui, ó. V é igual a K, que é o constante dessa equação, vezes a concentração do HCl elevado a x, vezes a concentração do NaOH elevado a x também? Não, né? Elevado a y, porque a ordem pode ser diferente para cada reagente. Cada reagente tem a sua ordem dentro de uma reação. Tá? Então, é bem comum você encontrar isso em exercício, e o jeito que é feito de verdade, essa lei da velocidade ela é calculada empiricamente. Você está lá no laboratório, alguém calcula. Tenho lá, mede lá, tenho 5 mols de NaOH. Daí depois de 10 minutos eu só tenho 2 mols. Você calcula, que nem a gente fez ali. A ordem da reação é específica de cada reagente. Cada reagente tem a sua ordem. Como que a gente calcula essa ordem? Bom, a gente pode medir a velocidade da reação para diversas quantidades iniciais de cada reagente. Você tem lá HCl e NaOH.
você mantém o HCl constante, a concentração constante. E você começa com 1 mol por litro de NaOH, na verdade bem menos, tá? Isso é uma concentração alta de NaOH, a gente começa com menos, mas não tem problema. Mas digamos que você comece com 1 mol por litro de NaOH. Daí você mede a velocidade. Daí você aumentou para 2 mols por litro, mediu a velocidade no mesmo tempo. 3 mols por litro, mediu a velocidade. Com isso, você consegue ver, você cria uma curva e você vê como é que está variando essa velocidade. Do jeito que está variando, você consegue descobrir a ordem dessa reação. Você consegue ver se ela está variando de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. Às vezes fica constante, às vezes aquele teu reagente nem está influenciando na ordem da reação. Não está influenciando na velocidade da reação. Isso é uma reação de velocidade de ordem 0. Tá? A gente consegue, desse jeito, calcular a ordem de cada reagente. E depois disso, a gente consegue, tendo a ordem de cada reagente, a gente consegue calcular o K. Então, se você tiver o K e tiver a ordem de cada reagente, você consegue ter o cálculo da velocidade, calcular a velocidade para cada concentração que você queira. Ah, será que eu vou ter a velocidade que eu quero? Quero que seja produzido tanto de produto em X tempo. Mas será que eu consigo isso se eu começar com 10 mol por litro de um reagente? Se você tiver o valor do K e o valor da ordem para aquele reagente, você consegue calcular certinho qual é a quantidade inicial do reagente que você precisa para ter aquela velocidade. Tá? Para reações em etapa única, que é feita de uma vez só, a gente considera, porque fica muito próximo disso, a gente vai considerar esse X, a ordem da reação, como o coeficiente de balanceamento dos reagentes da reação. Como assim? Ó, aqui o mesmo exercício lá para trás. Isso aqui é a mesma coisa que 1A mais 5B, dando 3D mais 2C. Isso aqui, os coeficientes de balanceamento vão ser iguais à ordem. Na verdade, não é sempre igual, tem umas exceções e a gente vai considerar que é igual. Tá? Então, a velocidade dessa reação vai ser K vezes a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B elevado à quinta. Isso é a velocidade de consumo dos nossos reagentes dessa reaçãozinha aqui. Tá? A partir dos valores, você poderia calcular qual é o coeficiente real e tal. Mas, em geral, numa etapa única, a gente vai considerar como o coeficiente de balanceamento vai ser a mesma coisa que a ordem da reação. E se for em etapas, lembra a aula passada que a gente fez exercício lá, da lei de Hess, que a gente montava, somava duas reações para ter uma terceira? São reações em etapas. Nesse caso, a gente vai usar os coeficientes da etapa mais lenta. Tá? A etapa mais lenta é que vai limitar a velocidade. Se no exercício você tiver resultados experimentais, variaçãozinha lá e variação da velocidade, você vai calcular o X analiticamente, como a gente comentou. Tá? Mas, em geral, se você não tiver, a gente vai considerar os coeficientes. Como que calcula o X analiticamente? Nessa aqui não dá, né? Mas teria que ser uma tabelinha assim, por exemplo. Você tem A assim. A começa com 2 mols. A e a velocidade de consumo aqui. Se tem 2 mols, a velocidade é 0,1. Se você tem 4 mols, a velocidade é 0,2. Se você tem 8 mols, a velocidade é 0,4. Tá? Com isso você analisa e consegue ver, né, monta um gráficozinho e vai ver qual é o expoente. Ó. No caso aqui, ele está dobrando a velocidade com a concentração. Então seriam diretamente proporcionais, seria uma reação de ordem 1. E se estivesse mantendo constante, seria uma reação de ordem 0.
né? Se ele não está alterando a velocidade, porque a velocidade é de ordem zero para esse composto. Às vezes acontece, não são todos que seguem essa regrinha geral aqui, de usar os coeficientes. Bom, vimos como é que funciona com concentração e como é que funciona agora com pressão. Os outros a gente vai ver bem rápido. O efeito da pressão na velocidade, ela só vai funcionar, só vai diferenciar, na verdade, só vai ter alguma diferença na velocidade se a gente estiver trabalhando com reagentes gasosos. Se você tiver ao menos um reagente gasoso, um aumento de pressão vai aumentar a velocidade da reação. Por quê? Porque o aumento de pressão vai aumentar a concentração de gás nessa reação. Vamos ver melhor essa coisa de gases um pouquinho mais para frente. Tá? Mas pressão vai influenciar se tiver gases, porque mais pressão tem mais concentração de gás, a gente viu ali para trás, maior a concentração de reagente, maior a velocidade. Então, só se tiver reagente gasoso. Não adianta, forma produto gasoso. Nesse caso aqui não influencia. O que mais? O que mais que é importante? Superfície de contato. Esse é bem simples também, né? Pensa fazendo fogo, por exemplo. Uma fogueira, fazendo um churrasco. Eu te dou assim 3 opções. Você pega assim uma tora de 10 quilos de carvão, coloca na churrasqueira e acende isso aí. Quanto tempo que vai queimar isso aí? Vai demorar para queimar isso aí, não vai? Vai fazer muito calor? Vai demorar. Agora você quebra ela em 4 partes. Queimou bem mais fácil, né? Muito mais fácil de fazer churrasco, mas mesmo assim você vai usar os pedaços de 2 quilos ali, imagina o tempo que leva para consumir. E agora você pega aquele que você compra, quebrado em vários pedacinhos. Queima bem mais rápido, e daí você consegue fazer um churrasco. E se você tiver pó de carvão, se jogar todo o pó ali, vai queimar na hora e vai sumir, e você não vai conseguir ter o teu churrasco também. Mas isso aqui é óbvio, né? Se a velocidade aumenta, quanto mais você bate, né? Quanto mais tem colisões entre uma molécula e outra, quanto maior a superfície de contato, maior o número de colisões, né? Quanto mais contato eles tiverem, mais colisões vai ter. Então, um sólido inteiro sempre vai ter a velocidade menor do que se você estiver usando pedaços. Vai ter velocidade menor do que se você estiver usando ele em pó. E vai ter uma velocidade menor ainda do que se você estiver usando uma solução concentrada. Porque daí numa solução concentrada, o sólido bem dissolvido lá na solução concentrada, vai ter uma superfície bem maior do que o pó, do que o pedaço e maior ainda do que o inteiro. Tranquilo, né? Esse não dá para errar. E a temperatura? O que a temperatura influencia? Bom, você pode pensar na temperatura como sendo energia. Mais energia provavelmente vai acelerar a reação, né? Pensa num carro andando. Quanto mais energia você dá para ele, mais aumenta a velocidade. É mais ou menos por aí. E temperatura ainda é um grau de agitação das moléculas. É isso que é a temperatura. A energia cinética das moléculas é diretamente proporcional à temperatura. Lembra? Energia cinética, a velocidade que elas estão se movendo. Quanto mais rápido se mover uma molécula, mais fácil ou mais difícil de trombar com outra? Pensa em carros. Você está andando a alta velocidade, você tem mais chance ou menos chance do carro bater em alguma coisa? Uma chance bem maior, né? Então, quanto maior a velocidade das moléculas, maior a chance de que elas trombem, colidam umas com as outras, então maior vai ser a velocidade da reação. Não importa aqui se é endotérmica ou é exotérmica a reação. E aqui está importando a velocidade. A velocidade das moléculas, que vai ter maior colisão, vai aumentar a velocidade da reação. Inclusive, existe essa aqui, ó,
Então, para a maioria das reações, você vai ter um aumento na velocidade, mesmo que ela seja exotérmica. Vai aumentar a velocidade com a temperatura. E você tem aqui, ó, essa regrinha de Van't Hoff. E não funciona para todos, mas funciona para boa parte das reações, que é a cada mais ou menos 10 graus que você aumenta a temperatura, dobra a velocidade. Então a temperatura faz muita diferença. Luz e eletricidade são parecidas ali com a temperatura, são energias, né? São formas de energia que podem, portanto, acelerar a reação, né? Você pode dar aquela energia inicial para vencer a energia de ativação, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você dá mais energia para a molécula, no fim, ó, tanto a luz quanto a eletricidade, você pode acabar transformando essas formas de energia em energia cinética, transformando em temperatura. Né? Energia também não se perde nem se cria, ela vai se transformar em outra coisa. Se você está dando energia elétrica para um composto, ele vai transformar essa energia em outra forma de energia. Vai começar a agitar mais rápido, vai ser mais fácil, vai ter uma velocidade de reação maior. Tá? Então, a última coisinha para a gente ver, de acordo com velocidades, é a energia de ativação. Que é para que você tenha a formação de produto, os reagentes não devem colidir de qualquer forma, né? Não é você vai trombar de qualquer jeito o reagente e vai produzir alguma coisa. Os dois reagentes vão produzir o teu produto. Não, eles têm que trombar do jeito certinho. Por exemplo, vamos pensar aqui nessa reação H2, né, o gás hidrogênio, mais Cl2, o gás cloro, formando HCl. Tá certa a reação? Não, tem que balancear. 2HCl. Como que isso funciona? Digamos que a gente tem aqui, ó, duas bolinhas que são os dois Hs. E a gente tem aqui duas bolinhas um pouco maiores que são os dois cloros. Tá? O que é isso aqui? É as duas moléculas que vão trombar. Vocês sabem que são muitas moléculas, né? São mols que vão reagir. Não é uma molécula de cada, só e a gente formar duas moléculas de HCl. Mas não, são várias, mas a gente vai pensar uma por uma. O que vai acontecer aqui, ó? Se a gente tiver... E essas moléculas estão em várias formas, elas estão girando, elas não estão paradinhas. O que acontece se você tem aqui, ó, vou fazer um pouquinho maior. O Cl2... E daí vem um H2 e bate assim. Fez a reação direito? Não, né? Não vai dar certo. Ou se tiver assim, também não dá. Veja que ele vai ter que bater algo dessa forma assim. Cl2 trombando com o H2 aqui. Daí sim, um H vai ligar num cloro aqui, H vai ligar num cloro aqui e vão se separar numa molécula de HCl aqui e outra de HCl aqui. Então ela precisa que as moléculas trombem de uma forma correta, né? Do jeito certinho, não é bateu de qualquer jeito, deu certo. Não, a gente vai ter esse estado do meio aqui, esse estado intermediário. Esse estado intermediário ali, ou essa estrutura transitória, aquela coisa que não existe, que seria ali um H2Cl2, que vai se dividir em 2HCl, aquilo ali a gente chama de complexo ativado. É aquela estrutura do meio que a gente nem coloca na reação, que é só um estado intermediário ali antes de se dividir. Daí é por causa desse complexo ativado que a gente tem o conceito de energia de ativação, que é a energia que você precisa dar para suas moléculas para que você forme esse complexo ativado. E daí, a partir desse complexo ativado, é que ele vai se dividir e vai formar ali, talvez liberar calor, talvez aumentar, talvez ele libere energia, talvez ele absorva mais energia, mas tudo vem desse complexo ativado primeiro.
Tem que formar ele. Tá? E o que é um catalisador que você pode colocar numa reação? O catalisador é uma substância que vai aumentar a velocidade de uma reação, sem alterar as outras coisas, sem alterar mais nada. A única coisa que ela vai alterar é a energia de ativação. Ela vai diminuir a energia que você precisa para formar esse complexo ativado. Tá? Então, ele não vai consumido, ele não participa da reação, você não forma mais dele, não consome. Vai ser, o catalisador é a substância que você coloca ali, que ele vai juntar as duas moléculas e vai produzir, e depois vai separar nos produtos. E ele vai ficar ali. Pode ser um ácido, por exemplo? Pode. Um ácido que libera H+, e os H+, tem algum papel na reação e depois produz o H+ de volta. Pode ser base. O catalisador mais comum, normalmente são íons aqui na inorgânica, mas o catalisador mais comum que mais a gente ouve falar é um assunto lá da biologia, que são as enzimas do nosso corpo. São os catalisadores biológicos. O que elas são? A enzima é uma molécula, digamos que seja uma molécula assim, tá? Que ela vai grudar desse lado aqui um reagente, desse lado aqui o outro reagente, dela como se ela dobrasse para encostar um reagente no outro certinho, e no final ela vai estar ali, volta à forma original, e você vai ter o teu produto lá do outro lado. A enzima começou de um jeito e termina igual. Tá? Então ele não é consumido. Ele só vai diminuir a energia de ativação. Lembra na aula anterior que a gente estava falando lá na termoquímica que eu fiz uns gráficos meio esdrúxulos assim para a gente ver a entalpia? A gente tinha aqui, ó, começava, essa aqui era a entalpia do reagente e terminava aqui a entalpia do produto era essa aqui. Isso aqui é que tipo de reação? Endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, tá liberando calor. Mas lembra que era algo assim. Eu até coloquei um a mais aqui para baixo, né, umas perninhas a mais só para a gente evidenciar a lei de Hess, mas não é assim, é só assim. Essa barriguinha a mais, essa subida na energia, é o que a gente chama de energia de ativação, que é a energia para formar aquele complexo ativado. Quando você coloca um catalisador, você vai ter que gastar menos da energia da sua molécula. Daí, para esse mesmo negócio aí, para essa mesma reação, você poderia ter um complexo ativado só assim. A energia de ativação desse jeito. Não é reto aqui, né? Na verdade, cai assim meio em diagonal. Tá? Então, a enzima vai sempre acelerar uma reação. A enzima, no caso aqui, um catalisador. A enzima é um tipo de catalisador. O catalisador vai sempre acelerar uma reação. Qualquer catalisador acelera qualquer reação? Claro que não. Catalisadores são específicos. Tem reações que têm catalisadores X, reações que têm catalisadores Y, reações que não têm catalisador nenhum, reações que só ocorrem com catalisador, que a maioria que são, as enzimas na maioria são assim. Que a energia de ativação é tão grande que se você não colocar o catalisador, nunca vai ocorrer. Tá? Então essa é a ideiazinha de como a energia de ativação interfere. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Colocando um catalisador, diminui essa energia de ativação, aumenta a velocidade. Então, rapidinho para a gente terminar os conceitos, catálise é uma reação que tenha catalisador. Você pode chamar de catálise. Ela pode ser homogênea, que é o mais comum da gente pensar, que é você vai formar uma mistura homogênea entre os reagentes, normalmente solução aquosa, e o catalisador, está ali no meio. É uma substância qualquer. Ou pode ter uma catálise heterogênea. Isso acontece, por exemplo, no carburador dos carros, lá, para transformar o monóxido de carbono em dióxido de carbono. Tem uma reação ali que é uma catálise heterogênea.
que a ação do catalisador é uma ação de superfície. Na verdade, a reação vai acontecer na superfície do catalisador, que vai facilitar essa reação. Além do catalisador, a gente pode ter um inibidor. O inibidor é uma substância que age diretamente no catalisador. É uma substância que atrapalha um catalisador. Por isso que ele é inibidor. Ele vai inibir um catalisador. Ele pode fazer... Ele tem 3 ações diferentes. Ou ele se liga ao catalisador, né? Por exemplo, ali, do jeito que eu tinha colocado a enzima, algo assim, vem um inibidor e se prende aqui. Se ele se prendeu aqui, não vai conseguir entrar esse reagente, essa enzima não vai funcionar mais. Ou ele pode reduzir a superfície do catalisador. Ele vai ali dar uma esmagadinha e diminui a superfície dele. Então ele vai ter menos área para interagir com as moléculas dos reagentes, vai diminuir a velocidade também. E ou ele pode também eliminar o catalisador ou diminuir a ação do catalisador por alguma outra maneira. Normalmente se ligando ou mexendo na superfície do catalisador. Beleza? Então era isso aí, galera. Sobre cinética é isso. Vamos fazer uns exercícios mais para frente lá numa aula de revisão, tá? Que a aula ficou muito comprida já para a gente ainda fazer mais exercício, mas vão se exercitando, né? Principalmente aquela parte ali de calcular a velocidade, que é uma matemáticazinha, precisa treinar. É assim que a gente faz exercício. Beleza? Qualquer dúvida, entra lá no site da Cultive, a gente tem um material lá. Acessa lá o fórum de dúvidas, fórum de estudos, e vamos indo. Segue na luta, não desiste. Agora a gente já está na metade. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima. Fui!